Olá, pessoal! Vamos para mais uma live? Esperando aqui a nossa convidada de hoje, Sandra Mota. Vamos falar sobre coisas importantíssimas e ainda tem uma novidade. Então, aguarde porque vai ser legal. Já entrou! Vamos convidá-la. Oi, Adriana, bem-vinda à nossa live. Esperando aqui só a Sandra entrar rapidinho. E aí, pessoa? Tudo bom? Tudo e você? Também, graças a Deus. Nossa, Almoçou, minha querida? estou muito feliz com essa live de hoje aqui com você. Oi, Érica, bem-vinda à live. Vou dando oi para todo mundo que vai Então, entrando e a gente vai ser também se dando oi. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar dessa live de hoje. E acho que hoje a gente tem assuntos, além de assuntos interessantíssimos, importantíssimos, ainda tem a tal da surpresa, né? não é, menina? Eu que estou honrada, muito obrigada mesmo por esse convite. Super mega especial, ainda mais quando a gente pode contar uma novidade, né, Bárbara? Então, gratidão. É uma honra estar aqui na Bastidores. Ai, que bom. Então, gente, ó, para quem não vai poder ficar, porque eu vi que a Erika falou aqui que tá passando rapidinho só para dar um oi, porque ela tem que dar aula. Mas aí, Erika, depois você volta para ver qual que foi essa novidade que a gente tem, tá bom? Vai ficar gravado tanto no IGTV quanto no canal do YouTube, ok? É, tá aqui o Rodrigo falando também. Não, acabou de entrar. Oi, Rodrigo. Eu acho que eu não sei, acho que o Instagram mudou, que agora as letrinhas ficam sem fundo, né? Eu não consigo ler isso mais, não, gente. Acho que eu tô ficando Olha, ontem eu meio passei um sufoco, difícil. Agora, porque eu tava com a blusa branca, eu não enxergava nada. E agora tá, pelo menos tem uma lista aqui no meio e o fundo aqui é escuro, então eu no fundo consigo escuro, enxergar melhor. no fundo escuro era bom. E eu ainda fiquei na parte de cima, né? Se eu tivesse ficado na parte de baixo, pelo menos com a minha blusa preta. Boa tarde, Grey, Grace. Aí, ó, tá vendo, gente? Vocês me perdoem, mas com essa letrinha É agora que o Grace. Instagram colocou, ó, acabou. Bom, então, Sandra, a gente já se conhece de WhatsApp e de Instagram, né? Já acompanha o trabalho uma da outra. Mas é engraçado isso, porque eu acho que nessa época agora de pandemia, a gente fica próximo das pessoas e de hora dá cai na real e fala assim, pera, eu nunca vi pessoalmente essa pessoa, eu nunca encontrei, né? Então, assim, graças a Deus, a gente tem esse contato pela internet. Eu acho que é a parte boa da pandemia, né? A gente sempre tem que tirar a parte boa, o aprendizado. Foi exatamente da gente Sim. conseguir diminuir essas distâncias de trabalho, né? Graças a Deus, Senhor, porque senão é, eu tô aqui presa na Irlanda do Norte, eu ia ficar literalmente ilhada, né? É. E o interessante, né, é que assim a gente aprendeu a se comunicar por aqui, a gente tem a impressão que já é amiga íntima, né? Exato, é isso que eu tava falando assim. Falei assim, gente, olha, a gente já é colega, a gente já é chegada, mas realmente a gente nunca se viu pessoalmente. E de certa forma, eu acho que isso não faz mais diferença, né? Pelo menos nessa questão de trabalho, a gente consegue trabalhar tão bem ou às vezes até melhor utilizando os recursos que a gente tem hoje. Claro que, obviamente, estou doida para a pandemia acabar, porque aí a gente pode ter o melhor dos dois mundos, né? Exatamente. Então, ô Sandro, mas conta aqui pra gente um pouquinho. Eu acho difícil aqui do pessoal que tem entrado não te conhecer, mas conta um pouquinho quem é a Sandra, o que que você faz, qual foi a sua formação em dança, formação acadêmica, vai dando um hello aí geral. Tá bom, então vamos lá. Bom, eu, Sandra Mota, né? Eu trabalho com dança, assim, eu falo desde a barriga da mãe que eu danço. Sabe aquela piquititinha que já montava coreografia na escola, né? Mas que eu fui para uma escola mesmo aos 12 anos de idade, né? Então, 39 anos, vocês se virem para fazer as contas aí. Ah, Né? Então, muitos anos de dança e assim, a minha área sempre foi moderno, contemporâneo, dança teatro. Hoje eu faço muito dança teatro, gosto muito. E aí trabalho muito com improvisação de movimento, expressão corporal. Então, essa área
minha dentro da dança. E aí, nesse tempo, eu fui fazer a faculdade de Educação Física. Mas logo em seguida eu fui para fisioterapia, porque o meu objetivo maior era a fisioterapia. Mas aqui em Vitória não tinha, a gente não tinha muita informação sobre o curso. Então eu fiz a educação física, eu amei, eu acho que tem tudo a ver com a gente também. E aí depois eu fui para fisioterapia. Fiquei clinicando muito tempo e comecei a dar aula em faculdade. Eu amo dar aula. Quem me conhece aí sabe a paixão que eu tenho por dar aula. E fiquei dando aula muito tempo na graduação, em pós-graduação, em palestra, em curso, essas coisas. E aí eu resolvi juntar isso tudo num caldeirão só, para montar o programa Dança Sem Lesão, né? Então, que eu fiquei pensando de que forma que eu posso juntar esses conhecimentos e contribuir de alguma forma com profissionais, né? Sim, Então eu escolhi os profissionais da dança para poder contribuir aí, até porque a gente tem poucos profissionais de educação física e fisioterapeutas que também são bailarinos. sim. Então, esse olhar, né? A gente tem um olhar diferenciado por ser da área de dança. Então, eu achei que tudo casava muito bem. E aí eu juntei isso, fiz um mexidão assim no caldeirão. E aí surgiu o programa Dança Sem Lesão. Nossa, muito, muito legal. Aí, assim, vou falar rapidíssimo sobre mim, porque é, acho que, assim, se eu também me apresentar todas as lives, o pessoal já vai ficar assim, ah, não, quero assistir mais esse trem, não. Lá vem a Bárbara de novo falar, falar sobre ela. Mas tem gente aí que é do meu grupo e também precisa te conhecer. Então, Vou mano. falar rapidinho assim. Então, meu nome é Bárbara, eu trabalho nessa área das ciências da dança, também fui bailarina por muito tempo, por muitos anos. Não comecei na barriga da mamãe, mas eu acho que a minha alma já dançou há muitas e muitas vidas atrás. Então, eu brinco que eu comecei tarde, eu culpo minha mãe pela minha falta de flexibilidade. Claro que não é assim, tá, gente? Não repitam isso, mas obviamente a gente tem que culpar alguém, né? Então, eu brinco que eu culpo minha mãe por falta de flexibilidade, porque ela me colocou tarde no balé. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim, então isso é só uma brincadeira. E dancei profissionalmente numa companhia de dança contemporânea chamada Trama. Era um coletivo que a gente dançava, a gente coreografava, a gente fazia o figurino, a gente vendia os espetáculos, a gente fazia a parte toda de produção, ou seja, a gente brincava que no final a gente ainda levantava e aplaudia, né? E você faz tudo no negócio Desse jeito. desse jeito. E aí, depois que eu fiz a faculdade de Educação Física, descobri exatamente que tinha vários buracos, né, em relação ao que fazer na dança. Quando eu fiz Educação Física, eu queria ser uma bailarina melhor. Não estava ainda preocupada em desenvolver trabalhos na área das ciências da dança. Mas aí eu descobri que não tinha muita coisa. Falei assim, não, então tá, né? Então se eu quero ter essas respostas, eu mesmo vou ter que procurar. Porque se eu for esperar acontecer, vai ser muito tarde. Mal eu sabia que também não era fácil assim produzir ciência, né? Que demora mesmo, que é muito trabalho mesmo. Então, nessa brincadeira, uma especialização, um mestrado, um doutorado depois, ainda não sei nada. E aí foi a ideia que eu tive de fazer a plataforma de ensino à distância do Bastidores, porque eu acho que o pouquinho que eu sei, com o pouquinho que você sabe, com o pouquinho que outra pessoa sabe, com o pouquinho que outra pessoa sabe, juntos a gente consegue desenvolver essa área das ciências da dança. É uma área que está engatinhando ainda aqui no Brasil. Mesmo aqui, né? Aqui no Brasil é ótimo, né? Porque quando eu começo a fazer essas lives, para mim, eu tô no Brasil. Você tá onde, Bárbara? Eu tô na Irlanda do Norte. A Ah, família do meu noivo, bom, meu noivo é daqui, e aí a gente veio para passar o Natal e não conseguiu ir embora. Estamos agarrados aqui, lockdown desde o Natal, tá, gente? Para quem às vezes reclama aí de 2 semanas que o Brasil fica em lockdown, aqui tá em lockdown desde o Natal. Em compensação, mais da metade da população já foi vacinada e eu devo ser vacinada em breve. Então, vou ficar aqui mais um pouquinho. Agora falar, agora eu já fiquei aqui isso tudo, vou ficar aqui até ser vacinada e aí, se Deus quiser, vou pro Brasil, beleza.
Então, assim, mesmo aqui, quando eu vim fazer meu doutorado na Inglaterra, exatamente porque a área das ciências da dança era um pouco mais um pouco não, né? É mais desenvolvida do que no Brasil. Aqui também vamos dizer que é um adolescente, ainda nem maturou também essa área, ainda não. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha essa obrigação ética de ajudar a desenvolver essa área, porque o meu doutorado foi financiado pelo governo brasileiro, pelo programa da CAPES de doutorado pleno no exterior. Então, quando eu apliquei para minha carta, eu falei: olha, essa área não existe no Brasil e eu quero ajudar a trazer essa área para cá. A pessoa, então vai. Então, eu tenho agora essa obrigação moral de tentar desenvolver essa área. E aí eu fico tentando agarrar em todo mundo que eu falo assim, ó, vem aqui você, porque você tá fazendo isso também, vamos fazer junto. Vem aqui você, e aí a gente pode contribuir dessa forma. E aí que eu te conheci, falei assim, também, Sandra, vamos aqui ficar, vamos ficar together aqui, vamos fazer esse negócio junto. E aí, né, gente, aí Bom, como eu conheci a Sandra, para quem tá assistindo aí. E aí, acho que não tem como, acho que a gente vai ter que falar surpresa mais agora, né? pois A é, gente tá com exatamente. curiosidade, Você já começou o spoiler, né? spoiler alert! Nessa, nessa super parceria que a gente está começando, né, Bárbara? Estou tão feliz com essa parceria, porque a sua plataforma, ela traz um diferencial muito grande, né? Assim, todas as plataformas têm o seu potencial e são maravilhosas também, mas a gente ter uma plataforma que é especializada na área é outra coisa, né? As pessoas já vão entrando ali, já vão se reconhecendo e vão buscando, elas sabem onde buscar aquele conhecimento específico. Então, assim, fiquei muito feliz pelo convite que você me fez nessa parceria e a gente conta daqui a pouquinho Ai, vou só o que que a gente. então, para o pessoal o que que é essa questão da plataforma para eles entenderem, né? O que que aconteceu? O Bastidores ele já existe desde 2013, só que a gente tinha um estúdio mesmo, entendeu? Quando eu estava em Belo Horizonte, o Bastidores começou lá, era um centro de treinamento personalizado. Então era onde eu treinava os bailarinos de fato. Mas quando eu comecei a encabeçar mais na área da pesquisa, né? Porque eu abri o Bastidores, eu estava começando o mestrado ainda. Então, quando eu comecei a encabeçar mais na área da pesquisa e eu tive também que sair do país, eu falei assim, olha, não dá para eu fazer isso sozinha. Então, eu quero trabalhar com os bailarinos, mas eu não dou conta de treinar e de fazer pesquisa. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me encabeçar mais na área da pesquisa e vou tentar divulgar tudo que eu conseguir para que as pessoas tenham mais conhecimento, consigam usar a pesquisa que está sendo publicada nos artigos científicos e peguem esse conhecimento e apliquem em sala de aula, apliquem com os bailarinos. Porque que acontece? Muitas das coisas que estão produzidas estão em artigos científicos em inglês, com um conteúdo que é difícil de ler, sabe? Então, eu falei, ó, então, o objetivo do Bastidores agora vai ser esse: diminuir essa lacuna que a gente tem entre a produção da ciência, lá no laboratório, a publicação dos artigos científicos e a prática da dança. Porque aí eu fui vendo que tinha um tanto de gente no laboratório, tinha um tanto de gente tentando fazer o treinamento dos bailarinos. Mas às vezes eles não estavam comunicando ainda. E aí esse foi o objetivo da plataforma. E aí eu falei, eu também não dou conta de produzir esse tanto de conhecimento assim, né, gente? Porque fazer pesquisa demora. O doutorado, por exemplo, são 4 anos que você pesquisa o dedo mindinho do pé esquerdo de mulheres de 18 a 25 anos, entendeu? Aí depois, quando você vai fazer o dedo mindinho do pé direito, já é o mais 4 anos de pesquisa. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, essa plataforma ela tem que ser para todo mundo que tem o que ensinar, né? É, a gente Eu ia até te falar, Bárbara, assim, tamanha importância disso, né? A gente está vendo muito nessa pandemia em relação ao Covid, todas as vacinas, a gente
está podendo perceber mais, acho que a população de uma forma geral, como as pesquisas funcionam, né? Isso ficou muito mais próximo. Então, eu acho que isso que você está fazendo, esse movimento, ele é muito importante, porque parecia que a pesquisa era algo assim inacessível. E sem a prática, sem o professor colocar isso ali na sala, testar se isso funciona, se não funciona, te dar um feedback, né? Aí daqui a pouco sai outra pesquisa, e eu falo sempre para meus alunos, não tenham medo das pesquisas, não tenham medo de você hoje estar falando uma coisa e amanhã você precisar falar outra, Exatamente. porque é muito dinâmico, sabe? Então, eu sempre falo com eles assim, às vezes você fez um curso que o professor falou uma coisa, aí você está fazendo um curso comigo. E aí eu estou falando uma outra coisa. Aí a pessoa, como ela às vezes se conecta mais com você, ela, mas o professor me ensinou tudo errado. Eu falo, não, provavelmente ele já nem está falando mais aquilo. Ele já está falando como a gente está falando hoje, e ele está sendo crucificado que ensinou errado. Não é errado, era o que ele tinha naquele momento, Eu né? já até aviso para os meus alunos, falo, gente, olha aqui, ó, tô falando isso agora, mas se vocês ouvirem outra coisa no futuro, ou se eu mesma falar outra coisa no futuro, não é porque eu fiquei doida, não, tá? É porque mudou mesmo, é porque por isso que a gente tem que estar em constante atualização. E aí, essa que foi exatamente o objetivo da plataforma, foi exatamente juntar a galera da dança, a galera da ciência, fazer essa tal dessa ciência da dança acontecer, entendeu? Então, assim, é, eu investi pesado, tem hora que eu deito a cabeça no travesseiro e falo assim, o que que eu fiz, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque é realmente muito investimento financeiro, até para pouco retorno, mas eu não consigo fazer outra coisa, sabe? Eu até discuto com meu noivo, até, né? Falo assim, olha, a gente está realmente numa situação complicada, porque ele ganha dinheiro e detesta o trabalho. Eu não ganho dinheiro nenhum e amo o meu trabalho. Aí a gente vê que o que motiva realmente não é você ficar rico, né? Não é isso que motiva, essa paixão, não tem jeito. Eu sempre falo para os alunos assim, ó, eu não quero que milhões de pessoas comprem o curso, adquiram o curso. Eu quero que poucas pessoas que adquirirem o curso faça diferença na vida delas, né? Elas realmente se empenhem de entender, de aprender aquilo ali, testar aquilo que a gente conversou lá na sala. Então, eu acho que é isso, sabe? É uma cachaça esse negócio, é uma paixão Eu vou mesmo. até refrasear o que eu falei, porque é uma brincadeira também, né, gente? Não é que o cientista, pesquisador, bailarino, essa pessoa não ganha dinheiro nenhum, não, tá? Dá para viver. Porque às vezes também não quero acabar com o sonho de várias pessoas aqui. Agora, achar que vai ser rico milionário dentro dessa profissão, sinto muito. A gente sabe muito bem que é professor universitário, que professor dentro de escola, faz isso, faz muito por amor. Obviamente dá para sobreviver, mas aí você tem que realmente rever os seus conceitos, né? Até a Maria Eu ouvi falar. tá falando aqui isso. É melhor ganhar pouco trabalhando no que gosta do que ter milhões e viver insatisfeito e frustrado. Com certeza, absoluta. Gente, nós vamos ter que reclamar com o Instagram. A gente não consegue mais ver por causa das roupas. Todo mundo de roupa preta a partir de agora Para poder. para fazer live. Sônia, pergunta. Vai ter que ser assim agora. Pelo menos você tá com um fundo maravilhoso aí atrás, né? Não é? Olha lá, ó. Nossa, São artes do meu filho, olha. uau, É, 18 aninhos assim, amada. uau. É. Como diria Maria Clara, está bastante razoável. Maria Clara Salles, para quem conhece, bastante razoável. Então, e aí a gente contou dessa ideia da plataforma, e aí, gente, a surpresa é essa, né? Que a gente vai contar agora com um curso maravilhoso, um curso, na verdade, em vários módulos, né? E o primeiro de vários também, que é realizado pela Sandra. E aí, assim, conta um pouquinho pra gente, Sandra, como que vai ser esse curso, do que ele é. Então, gente, então a novidade é essa, porque o programa Dança Sem Lesão está agora dentro da Bastidores também. Então, assim, vocês conhecem o curso completo que existe do programa Dança Sem Lesão, e aqui na Bastidores você vai poder ter o curso por partes.
Então, o primeiro curso que já está na plataforma, que você já vai poder hoje acessar, é o curso básico de prevenção de lesões, né, em bailarinos. Então, nesse pequeno curso, você vai fazer um passeio por todas as alterações posturais que acontecem, os fatores de risco que acontecem. A gente vai falar de uma forma bem geral, mas assim que já dá um embasamento legal, assim, nossa, eu preciso prestar atenção nisso, eu preciso prestar atenção naquilo. Uhum. E então a gente cerca os fatores que contribuem para o processo de lesão, entende de que forma pode trabalhar esses fatores e ainda a gente faz uma viagem pelo corpo humano aí em 3D. Então, bem legal. Aí você vai ter a apostila, você vai ter todo um roteirinho aí para estudar. O curso é, assim, num valor muito acessível, né, Bárbara? Porque às vezes a pessoa não está podendo investir num curso completo, A gente está então ela tem um valor. nesse momento, né? Que se Deus quiser a gente vai passar, então aí todo mundo vai dar conta de comprar curso, de fazer as coisas, mas nesse momento realmente é um valor, inclusive, pensando nisso, né? Sim, a gente pensou muito nisso, em poder ajudar mesmo os professores a Uhum. começarem esse processo de estudo. E aí depois você pode, agora eu quero estudar quadril, me interessa mais estudar quadril. Aí você vai poder comprar um módulo, né, adquirir o curso de quadril. Ah, não, eu estou precisando estudar logo joelho, então você vai poder adquirir. Então, assim, o primeiro que está na plataforma é o curso básico. Uhum. Então você já pode adquirir. Acabou a live, a gente já vai colocar o link para você Pus aqui adquirir. já, ó. Pus o endereço da plataforma, mas a gente vai colocar o endereço Já do tá aí, ó. site do link de uma vez, do curso. Eita, nós, o link do curso direto, para já acessar o curso. É, Então, assim, aí a pessoa vai ter, né, também a comunidade no WhatsApp para poder tirar suas dúvidas direto comigo. comunidade, Então, estão perguntando o valor, Bárbara. pode falar. Ah, então tá. O curso é R$ 89,90, gente, assim, é imperdível, né? E ainda você pode parcelar lá. Então, o curso, assim, um valor muito, muito acessível mesmo, para você deixar de comer uma pizza, né, Bárbara? É, E exato, adquirir entende? um curso para começar a estudar. E também, às vezes, Bárbara, sabe o que acontece? Teve muita gente que falou o seguinte para mim: Ah, Sandra, eu comprei um monte de curso, então eu tô querendo estudar, mas eu não tenho muito tempo, né, para adquirir um curso completo. Agora eu estou sem tempo. Então, ok, você pode adquirir para você ter uma noção geral de como prevenir lesão, quais fatores contribuem para você já começar a criar assim, ficar antenado, sabe? Você ligar as anteninhas quando entrar na sala ou quando olhar seu aluno lá online. Então, você já vai ter uma boa noção de como fazer esse processo de prevenir. Aí você vai de acordo com o que você tem condições de ir fazendo. Agora eu já consegui completar esse curso, foi uma carga horária pequena, consegui completar, agora quero entender tudo de pé. É muito. Aí nós vamos lá para o pé. Porque a ciência explica também, né, Sandra? Isso tem vários estudos científicos sobre esse assunto, que quando você cria metas que são alcançáveis, desafiadoras, mas alcançáveis, isso te dá motivação e te dá um sentimento de conseguir concretizar alguma coisa. Então, acho que a Tá? ideia foi exatamente essa, né? Pegar um curso que é grande e dissecar para as pessoas darem conta de fazer e já sair daquela inércia e já entrar na inércia do estudo, né, desse trabalho. Até perguntou aqui, houve uma pergunta da Adri, eu acho, se as aulas eram em vídeo. Gente, vocês têm lá a Sandra com esse background lindo aí. Não sei se era esse, mas era um bem bonito também. E E era aqui atrás mesmo, eu gravo. com as imagens 3D dos músculos, gente. Não dá, olha o negócio. O negócio Até separei aqui, é. quer ver? Eu separei aqui para o pessoal ver. Deixa eu inverter a câmera aqui. Aham. Olha aqui, ó. Todo o trabalho aqui, ó,
As aulas são em... Clássico, eu quero chegar nesse aqui, o 3D, né? Olha que o músculo que faz uma cúpula, né? Unir esse movimento da respiração. Músculos até do pescoço fazem esse trabalho também respiratório, né? Só para você ver uma animação aí. Então, gente, deixa eu desligar aqui, né? esqueci de desligar. Sandra tá porque a Sandra ainda tá falando. Então, assim, a gente faz um passeio pelo corpo humano em 3D, é lógico que é um curso básico. Então, o curso básico a gente não vai aprofundar. Mas você vai ter uma noção geral de como todo esse processo acontece, e aí você vai estudar aquilo que você se interessa naquele momento. Nossa, eu estou precisando muito, eu não estou entendendo o pé do meu aluno. Então você corre para o módulo de pé depois e assiste. Então, Porque também, né, Sandra? para você também. Entender o outro. Porque Pode falar. tem uma coisa assim, muitas vezes a gente tem um grupo muito heterogêneo de professores, né? Tem professores que nunca viram anatomia na vida, né? Tem pessoas que já são fisioterapeutas, que já trabalham na área, tem profissionais de educação física, tem quem fez licenciatura em dança, já viu. Então, assim, a gente dá essa liberdade também para as pessoas escolherem o modo que elas precisam mais, né? Então, assim, agora eu acho fundamental que a pessoa passe por esse de prevenção básica para ela ter uma noção geral. Para quando ela vai para o específico, ela já está mais preparada para os fatores de risco e tal, porque muitas vezes eu vou passar, porque já falei, né? Então, fazer esse basicão aí, que está bem chutinho assim, mas está bem gostoso, eu acho que é fundamental. E aí, gente, às vezes fala, mas eu já fiz curso de anatomia, não sei o que, não sei o que. Olha, eu vou dar uma coisa aqui de quem fica estudando, uma dica de quem estuda o tempo todo, né? Porque minha vida é literalmente estudar o tempo todo. Ninguém fala. Não, ninguém não. As pessoas não falam sobre o mesmo assunto da mesma forma. Então, mesmo que às vezes, mas eu já fiz um curso de anatomia com fulano de tal, é diferente. E a gente não fixa aquele conhecimento se a gente não ouve falar de outra forma. Se a gente ouve falar uma vez só, a gente não lembra. E às vezes, esses cursos são sempre muito pequenos para falar de tudo. Então, tem sempre alguma coisa diferente que a gente pode assistir com professores diferentes falando do mesmo assunto. Isso foi até uma coisa engraçada que uma pessoa uma vez me perguntou numa das lives que eu estava falando sobre os cursos da plataforma e falou, mas aí você vai colocar um curso de uma pessoa de um curso que já tem lá? Aí eu falei, gente, as coisas se complementam, entendeu? Então, se você já fez um curso com alguma outra pessoa, faça o curso da Sônia também, porque vale a pena, tá? E assim, não tem como a gente não acrescentar, né, nesse caldeirão que a gente vai fazendo, né? Uma pitadinha de uma pessoa, uma pitadinha de outra pessoa, e aí sim a receita vai tomando forma, né? Você sabe até que eu tenho uma coisa que eu faço, Bárbara, é que eu evito ficar assistindo o curso que eu quero implementar. Porque eu quero fazer a minha forma e não quero ter, sabe, interferências mentais de que a pessoa fez daquele jeito. Então, eu faço a minha forma, sabe? Então, eu acho que no final dos contos sai muito diferente. E teve uma... Então, perguntando aí, quanto tempo tem acesso ao curso? Por enquanto, está ilimitado. Mas a gente também não garante que isso vai ser para sempre, porque essa é uma questão agora da pandemia, a gente sabe que está todo mundo trabalhando extra, porque as turmas agora são divididas, né? Então, antes você dava uma turma com 20 pessoas, agora você tem que dar 4 aulas com 5. Então, a gente sabe que está difícil, que está apertado para todo mundo. Por enquanto, é tempo ilimitado. Depois a gente vê. Então, corre lá e já aproveita. E tem um detalhe, né, Bárbara, também que a gente esqueceu de falar, o curso, o valor dele é 120, mas a gente está fazendo esse valor de lançamento por R$ 89,90 e ainda vitalício. Então, nas próximas turmas, né, os próximos meses aí pode ser que você não tenha,
esse mesmo valor e nem essa facilidade aí de poder acessar sempre. Então, aproveita, gente. Gente, já rola de garantir, né? Alguém tem alguma pergunta, gente, para a Sandra? Alguma coisa ou específica do curso, ou de algum assunto, ou sobre a vida dela, ou alguma coisa? Já escreve nos comentários. A gente tá assim para ler aqui, mas tá indo. Tá? Aí é. Assim, ainda vai. E também, gente, quem quiser alguma coisa. Detalhe, esqueci de falar. É, o, matriculando-se no curso, aí as pessoas têm direito, eles criam um perfil dentro da plataforma que vocês vão ter acesso direto com a Sandra. Então, Sandra, eu tô com dúvida. Manda lá no grupo de discussão. Sandra, achei esse artigo aqui. O que você acha desse artigo? Anexa lá no grupo. Sandra, olha aqui essa foto do meu aluno. Para poder fazer essa discussão, né? Sim, a ideia é essa mesma. Quanto, A ideia é essa mesma. quanto tempo de aula tem esse módulo? Esse curso é um curso básico, então ele tem 2 horas e um pouco, né, Bárbara? Dá um pouco mais de 2 horas. Uhum. Então, esse curso básico, ele é enxuto, tá? Lá na plataforma tem direitinho, na hora que vocês acessarem o conteúdo do curso, mostra quanto tempo que tem cada aula, tá bom? Lembrando que além dessa aula, tem também o material teórico. Então, além de assistir os vídeos, você ainda tem que contar aí com o tempo que vocês vão ter para ler os cursos, né? A data de início é a partir do momento que fazemos a matrícula? Sim, na hora que você faz a matrícula e realiza o pagamento, às vezes tem um delayzinho só para o banco autorizar o pagamento e aí você já está automaticamente matriculado e já tem acesso a todo o material. Então, VaptVupt. Pode sair daqui, desligar e já fazer, gente. Exatamente. E é interessante também, por exemplo, tem alunos, né, que precisam de horas extras. Então, ele sai com certificado, que isso é bem interessante, né? Você sai com um certificado de comprovação de horas aí, que já vai ajudando aí para os alunos que querem complementar essa carga horária, né? Que as faculdades costumam pedir. Sim, com certeza. Ai, a Adri já tá falando que vou fazer. Bem-vinda, Adri! Tá. Quem me conhece, Bárbara, quem me conhece, eu sei que você é assim também. Eu sou uma pessoa muito acessível. Então, assim, mandou ali mensagem, eu vou responder. Eu só não respondo na hora se eu tiver atendimento, porque eu clinico bastante ainda, eu atendo muito paciente. Então, às vezes, eu não consigo responder rápido, né? Mas entre um paciente e outro eu já tento olhar. Eu sou uma pessoa bem antenada, assim, no celular. Então, tá todo mundo viciado nesse troço de celular, né, Bárbara? A gente vê rapidinho. Legais também do grupo de discussão que também tem dentro da plataforma, que é que os materiais ficam lá extras. Então, tipo assim, as pessoas também podem se ajudar, os próprios alunos do curso, se você não tiver disponível na hora, respondem uns aos outros, porque isso é que é legal, cria essa comunidade para a gente poder discutir sobre o assunto, né? Aí depois você vai lá e também dá o seu pitaco e fala, explica com o seu olhar, né? Um olhar mais experiente e tal. Mas isso que é a parte legal, essa possibilidade que a gente tem de criar essa comunidade, né? Não só, vou fazer um curso e pronto, vou embora. Não, vou fazer um curso, vou conhecer pessoas, vou discutir assuntos, né? Que vai um pouco mais além de simplesmente fazer um curso e acabou, né? Até aqui, ó, tem uma aluna que tem pouco plié e queria ver a opinião de vocês. A Adri tá perguntando. Uma aluna com pouco plié. Ela falou que ela tem uma aluna que tem pouco plié. E aí ela queria ouvir a opinião, nossa opinião. Eu acho que a gente precisa analisar, né? Não dá para só falar, a gente precisa ver variação anatômica de quadril, ver como é que tá o joelho, se tem alguma limitação, se é uma hipomobilidade, se é uma hipomobilidade articular, se é uma falta de flexibilidade, enfim. São muitas situações que podem acontecer que a gente precisaria analisar com um pouquinho de cuidado, né? Para não falar assim, é por isso, não existe uma coisa igual para todo mundo, né? Se tem uma coisa que a gente aprende na área da saúde, né, estudando o corpo humano, é que não existe uma resposta certa para as coisas. Tudo, gente, pode ser às vezes frustrante, mas ao mesmo tempo é a beleza da coisa.
A resposta certa normalmente é depende. E vai depender É, do aluno, vai depender da pessoa, vai depender de vários aspectos. Então, a gente precisa sempre analisar e ver a individualidade dos alunos. Tem mais de uma resposta, tem mais de uma resposta certa. Então, às vezes, a gente simplesmente soltar uma coisa aqui pode não dar certo. Que é, inclusive, gente, vou ser bem sincera aqui, aproveitar o espaço para poder abrir meu coração é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade com o Instagram hoje em dia. Porque todo mundo está disponível em casa, né? Então criaram-se vários perfis para dar dicas e às vezes perfis que falam as coisas assim, olha, gente, para ter isso, faça isso. Aí eu até falo assim, ai meu Deus, não é bem assim, sabe? Então a gente tem que tomar realmente cuidado com essas respostas exatas. A gente não está falando aqui de uma ciência exata. A gente está falando de é. coisas Hoje que mesmo, vão né? hoje mesmo eu estava dando uma mentoria individual para uma aluna e era uma situação do quadril dela. Tem uma dor. Eu fui mostrando para ela as possibilidades, a quantidade de possibilidades que ela poderia estar apresentando naquela dor glútea profunda. Uhum. Então, nossa, muita coisa, muita coisa. Falei, então a gente vai precisar disso de informação para poder buscar fechar um pouco mais. Então você vai começar fazendo isso, mas depois eu preciso ver o raio-x, eu preciso ver a tomografia, eu preciso analisar cada situação. Então é muito importante. A Fátima falando aqui, além de responder, ela ainda coloca uns GIFs super animadores. As figurinhas, eu adoro. E aqui a Mari tá falando, só um pouco que eu assisti das aulas do curso de dança sem lesão, já descobri que tem uma alimentação anatômica. Se você descobriu uma, minha filha, você tá ótima. Porque a gente normalmente tem 1 milhão de limitações anatômicas, né? Aí aqui o Lourenço tá até falando aqui, ó, dicas genéricas, né? Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado e é por isso que a gente tem que estudar, gente. Porque aí a gente pode pegar essa informação que a gente vê por aí, filtrar essa informação e falar, olha, isso é de qualidade, eu vou usar com os meus alunos. Isso aqui não tenho tanta certeza, entendeu? Até porque com esse tanto de informação que a gente tem online, a gente tem que saber também guiar os nossos alunos para eles também terem acesso à informação de qualidade. Porque senão eles vão ficar assistindo esses vídeos no Instagram com bailarinos fazendo 8 piruetas e colocando a perna na cabeça e achando que eles nunca vão ser bailarinos profissionais porque aquilo lá é o padrão e não é essa a verdade, né? Então, assim, Com certeza. por isso que a gente tem que estudar e bastante, né? Aí a Adri falou aqui, ó, verdade. É verdade pura isso. Eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir de vocês. Arrasaram. Ah, obrigada, né? E a Maria de Fátima falou aqui também. Isso dá base para a gente se nortear sobre que profissional procurar. Sim, mas isso é igual eu falei. A gente só tem essa base depois que a gente estudou bastante. Às vezes, os nossos alunos que estão começando ainda não sabem onde procurar essa informação. Então, é bom que os professores saibam guiá-los, né? Sobre isso. Gente, eu já vi até fotógrafo dando aula de preparação física. Então, assim, é tudo por aí. Aí a Rosana falando aqui, ó. Sandra é muito generosa, muito competente. Ah, obrigada. A Adri falando de novo. Traga o seu espacate em 8 semanas. Exato. Graça. É quase uma macumba, gente. Ai, meu Deus, desculpa, mas eu não resisti. Aí depois Mas espacate em 8 semanas. Aí fala, beleza. Aí você lesiona, volta lá, mas eu lesionei. Falei, mas eu falei do espacate, eu não falei que você não ia lesionar, né? Tipo isso. Ai, Bárbara, eu queria até falar assim, o João fez um comentário aí, né, que o curso, ele é mais barato do que um livro, né? E, assim, não é que a gente esteja falando, ninguém vai comprar livro, não, vamos comprar livro também, vamos ler artigo também. A vantagem do curso é que você, na verdade, tem um apanhado de artigo, um apanhado de livros que você usa como referência e ainda entrega mastigado, né? Igual aquele passarinho que pega, come a comidinha e coloca ali. Não que não seja bom também você fazer o seu esforço, mas você tem um direcionamento, né? Quando a pessoa desperta um pensamento em você, você já fica mais curioso,
para poder buscar mais. E aí você fica inquieto. Eu sou assim, os cursos para mim, eles não servem para me entregar tudo. Os cursos me servem para dar um novo estímulo para eu estudar algo novo que eu não tinha parado para pensar ainda, sabe? Então, eu acho que isso é... Se tudo que você estudou pudesse ser entregado numa aula de 2 horas, né? Pelo amor de Deus, imagina, ia ser até engraçado. Sim, Quando exatamente. vocês estão Mas comprando ele esse curso, desperta, né? exato, porque, gente, quando vocês estão comprando esse curso, vocês não estão comprando simplesmente um conteúdo de anatomia. Vocês estão comprando um conteúdo de anatomia que foi pensado pela Sandra, que coisas da experiência dela, que ela aplicou em sala de aula. Então, quando a gente compra um curso da Sandra ou de qualquer outra pessoa, a gente está querendo ouvir um pouquinho das experiências que estão por trás daquilo ali também. Então, a parte gostosa disso é exatamente esse compartilhamento. Então, por que comprar um livro e estudar sozinho? A gente poderia, mas a gente não sente como pertencente a uma comunidade, né? E essa é toda a diferença. Aí, o Exatamente. João está até completando aqui, né? Hoje em dia não se vende informação. Grande parte dela está na internet de graça. A gente compra o direcionamento sobre o assunto, a curadoria e etc. Tem até uma coisa muito Exatamente. importante nisso, João, é que depois que eu assisti até um documentário no Netflix sobre esses assuntos das redes sociais, eu entrei em pânico, para ser bem sincera. Mas eu entendi o ponto de vista deles. O Instagram, por exemplo, ele não produz conteúdo, mas ele tem que vender alguma coisa, porque ele é uma empresa e ele tem que ganhar dinheiro. Então, o que que ele vende? Ele vende o seu produto. Como que ele faz isso? Ele te dá o tal do engajamento. Ele te coloca lá. E aí, você acha que você tá igual Jesus, tendo 1 milhão de seguidores, divulgando a sua palavra, mas não é bem assim. Na verdade, você é o produto do Instagram. E aí as pessoas falaram, ok, para eu poder ter seguidores, eu tenho que desenvolver um conteúdo. E não interessa que conteúdo seja. Se for engraçadinho, se for errado, se não for o quê. Mas se tiver engajamento, o Instagram vai te dar mais visibilidade. E aí criou-se essa questão de ter esse tanto de conteúdo online. E aí as pessoas que realmente estão a fim de produzir conteúdo para colocar lá, entram nesse balde que a gente não sabe mais o que é o que, né? Então virou uma mistureba de coisas. Mas a gente tem que ter essa consciência, que eu falei, olha, eu não quero ser escrava do Instagram. Então eu tenho que pelo menos ter a consciência de que se o Instagram vai me usar, eu também vou usar o Instagram. Mas não é isso que acontece na maior parte dos casos, né? E a gente tem que se Exatamente. antenar a respeito disso, né? A gente olhar assim conteúdo de qualidade, né? Saber quem está produzindo aquele conteúdo, principalmente quando a gente é um profissional. A gente não pode ficar lendo qualquer coisa. Assim, ler você pode até ler, mas a gente tem que filtrar em nossa mente. Que profissional é esse? Que formação que ele tem? Ele tem condições de estar me passando essa informação? A gente precisa desses filtros, porque senão a gente sai botando goela abaixo. Sim. E outra coisa que eu queria falar que você colocou bem, essa questão de quando você tem a informação, como você tem mais autonomia no seu trabalho. Você para de só reproduzir informação que você recebe. Então, assim, na dança, a gente vai aprendendo a dança com os nossos professores, né? Em cursos, a gente vai aprendendo aquilo. E muitas vezes não para raciocinar o indivíduo, porque quando a gente está com vários alunos em sala, eu tenho vários indivíduos. Eu não tenho um grupo de alunos, eu tenho várias pessoas que têm necessidades específicas e têm suas individualidades biológicas e que eu preciso conhecer minimamente para eu não simplesmente reproduzir aquele conhecimento e achar que todo mundo vai ter condições de absorver da mesma forma. Exato. Então, quando eu tenho um conhecimento além da técnica que a dança me ensinou, que não é pouca coisa, é muita coisa. A técnica já é muita coisa. Mas quando eu pego essa técnica e tenho um conhecimento do corpo humano, tenho um conhecimento dos fatores de lesão, que existem variações anatômicas, eu consigo respeitar esses corpos
e eu consigo fazer esse aluno evoluir, apesar dele não estar naquele padrãozinho. Exato. Agora, se eu não tenho esse conhecimento, eu fico olhando, meu Deus, esse aluno não evolui, o que que eu faço com ele? E sinto muito, mas o problema não é o aluno, o problema é o professor que não sabe até onde pode ir com ele, de que forma pode desenvolver ele melhor. Com certeza. Eu concordo muito com isso que você está falando, mas eu acho que a gente ainda tem mais uma coisa para acrescentar nesse mesmo raciocínio, que às vezes é até um pouco contraditório. Então, é tipo assim, vamos jogar a lenha na fogueira. Que Adoro. apesar do professor ter essa responsabilidade com os alunos, com a individualidade dos alunos, também, quando o professor está trabalhando com uma classe que ele tem lá 20 alunos, ele não dá conta naquela hora, naquela aula de 1 hora e meia, de pegar um exercício e trabalhar todos os alunos de forma individual. Então, aí está a importância do próprio bailarino se conhecer. Porque aí o próprio bailarino vai pegar aquela sequência técnica que foi passada pelo professor e vai adaptar para as possibilidades do seu corpo, se respeitando com mais consciência, né? Exato. E aí, Bárbara, junta isso que você está falando, assim, porque se o professor não tem o olhar do indivíduo, ele vai jogar todo mundo no mesmo tipo de treinamento, por exemplo, né? Uhum. Então, ele saber, esse aluno precisa trabalhar flexibilidade, esse aluno precisa trabalhar o andeó, esse aluno... E aí a gente consegue desenvolver esse aluno porque eu vou lá no específico. Então, quando eu monto o treinamento físico, eu já vou com o olhar específico que ele precisa. Exato. E o próprio bailarino entender isso no corpo dele, parar de comparar com o outro, compreender o próprio corpo. Então, assim, é fundamental, gente. Eu falo assim que hoje não dá mais com toda a ciência, por pouco que já desenvolveu, mas de um tempo atrás, né, Bárbara, já foi um salto enorme. Essa roupa de ficar reproduzindo conhecimento não nos cabe mais. Não, Já está na hora da gente ter mais autonomia, né? mesmo antes da ciência ser trazida para dentro da dança, já tinha muitos pesquisadores, bailarinos que faziam as suas pesquisas de outra forma, né? Não uma pesquisa, às vezes, metodológica do jeito que a gente faz nessas ciências mais pesadas, vamos dizer assim, né? A gente chama de ciências pesadas, a biomecânica, a fisiologia, a cinesiologia, que a gente brinca que são as ciências pesadas. Mas os professores, há muito tempo na dança, já se caiu essa ideia de que bailarino é só um reprodutor de movimento, né? Que ele tem que ser uma pessoa atuante no processo de formação. E aí tem mais uma coisa também, porque aí, às vezes, quando a gente fala isso, às vezes o professor de dança fica assim, não vou dar conta de fazer tudo, porque aí eu tenho que estudar tenho que estudar a dança contemporânea que eu ensino, aí eu tenho que estudar anatomia, fisiologia, biomecânica, treinamento. Não, também não é assim. Tem que estudar para ter o conhecimento, para saber o que é que está acontecendo. Mas também tratar um bailarino, por exemplo, não é responsabilidade do professor de dança. Fazer a preparação física daquele bailarino não é responsabilidade do professor de dança. Então, ao mesmo tempo que o professor de dança tem que ter conhecimento suficiente para entender a individualidade e o corpo dos seus bailarinos, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar dentro das escolas de dança, dentro das companhias de dança, para fazer esse trabalho com qualidade. E aí que a gente precisa da formação de profissionais nessa área que entendam de bailarinos, porque a gente tem muita escola de dança nesse Brasilzão, né? Tem muita escola de dança nesse mundo. E aí a ideia é realmente que a gente crie essa inserção desses profissionais dentro das escolas, né? Um sonho. Vai chegar lá. Por enquanto ainda é a sementinha que a gente está plantando. Nem aqui na Inglaterra funciona assim dessa forma, tá? A maioria das escolas não tem esse trabalho. Os trabalhos que eu já vi foram lá na Royal e também mais na companhia do que na escola, tá? Que a escola e a companhia lá são entidades diferentes. No Birmingham Ballet, que também é uma companhia de dança profissional, e mesmo assim, os próprios bailarinos muitas vezes ainda têm dificuldade de entender a necessidade desse trabalho para eles. Então, assim, só para a cabeça explodir assim mesmo, ó, lá no Birmingham, eles têm uma equipe com fisioterapeutas,
profissionais de educação física que ficam lá 24 horas por dia. Mentira, eles ficam lá no horário de trabalho, mas eles ficam o horário inteiro do trabalho dos bailarinos, né? Tipo de 9 a 5, que é o período que eles trabalham normalmente. No horário dos espetáculos, caso aconteça alguma coisa, viajam com a companhia. Eles têm uma piscina com barra lá dentro da sede da companhia. E mesmo assim, eu estava conversando com o preparador físico lá, os bailarinos às vezes não vão fazer os treinamentos e os trabalhos. Você fala, mas por quê? Aí, porque eles não acham que é importante e tal. Aí eu fui conversar com um bailarino e falei, mas por que vocês não fazem preparação física? Porque o cronograma já é tão pesado que a gente não dá conta de fazer uma coisa a mais. E aí Uhum. eu estava tendo participei do grupo de discussão que a Flora Pita está desenvolvendo, super legal também, gente, vale a pena. E aí a gente estava tendo um encontro com o Matt Ryan, que é um pesquisador aqui do Reino Unido, e ele falando que, olha, para a gente ser um bom bailarino, a gente não tem que acrescentar mais nada no currículo dos bailarinos, a gente tem que tirar. Tá tendo coisa demais. Entendeu? Então, é meio que assim, tô jogando um tanto de informação aqui, gente, mas só para comprovar isso que a Sandra falou, que por mais que a gente tenha pouca informação, o pouco que a gente tem já é muito e já precisa ser trabalhado, já precisa ser estudado, né? Exatamente. Tem aquela, a Judite, né? Falou aqui, ó. Amando esse papo, sou fisioterapeuta e já comecei a trabalhar com bailarinos. Faço balé desde os 3 anos e tô amando juntar os dois mundos. Gente, não tem como, né? A gente apaixona mesmo. Ui! Peraí que eu fui tentar ler o outro e fui. Eita. Não, é isso. O Richard falando aqui exatamente, Sandra, filtrar todas as informações e analisar quem é aquele profissional. Pois é, com certeza, Richard. Ah, Precisamos mesmo analisar isso. Não é para a gente julgar, ficar julgando as pessoas, mas assim, a gente sabe quando passa confiança, né? Quando realmente é uma pessoa que está ali estudando, que está se dedicando. Não é que assim a gente não vai errar, né, Bárbara? A gente vai errar, a gente pode levar informações que de repente não é a da melhor forma, mas a não gente está sabia. procurando acertar. E não saber, a gente está procurando informação, eu acho que é esse sentido, sabe? Da gente olhar para aquele profissional, é um profissional que está em busca, é um profissional que tem formação técnica para falar sobre o que ele está falando, então isso, assim, é muito importante, Sim. né? E, assim, voltando aqui a falar do nosso curso, esse é um curso básico, gente, mas é um curso que te dá um panorama, sabe? É um panorama dos fatores de risco das lesões, de que forma eu preciso começar a pensar sobre os meus alunos, o que, que eu posso fazer para ajudá-lo, ou o meu próprio corpo. Então, assim, às vezes a pessoa não está com vontade de fazer um mega curso para se tornar super profissional, mas ela quer ter uma noção geral. Esse curso é para isso. É para você ter uma noção geral, para te despertar o olhar e, a partir dele, você estudar aquilo que mais te interessa. Aí você vai correr para as outras áreas. Lembrando que isso é a palavra básico, né, gente? A palavra básico vem de base, que é exatamente criar a sua fundamentação, né? Onde você vai se estruturar. E se essa estrutura tiver boa, daí você constrói o que você quiser depois, né? Gente, invista na carreira de vocês. Eu não vejo assim como um profissional de qualquer área da vida pode se desenvolver sem estudar, sem se dedicar, sem investir. Então, assim, a gente precisa, né, fazer esse investimento Eu na nossa vida aí. que não é um básico no sentido que às vezes o básico, né? No sentido, muitas vezes. Ih, meu Deus! Pejorativo, Ai, gente, esse é em um que a cansaço palavra no é final do dia usada. aqui já. Não É é um básico de básico no base. sentido, muitas vezes, pejorativo. Em que a palavra é usada, né? É o básico de base. Vai ser uma base do que você precisa fazer. Exatamente. Vai construir a sua fundamentação, né? Então, onde você vai pisar, né? Vamos colocar uma estrutura ali que você pode confiar.
para ter uma carreira Exatamente. mais saudável, né, gente? Que às vezes a pessoa tem uma carreira super de sucesso e aí aposenta com 30 anos. E também, será que isso é ter uma carreira de sucesso? Na hora que você está lá realmente no pico, tem que aposentar por conta de uma lesão, por alguma coisa que te incapacita de continuar. E é isso, É, triste. você está falando uma coisa assim muito importante. Eu fico pensando assim, eu acho que todo bailarino precisa ter essa base. Hum. Todo bailarino. E todo professor, ele no mínimo tem que ter essa noção do que causa lesão, de que forma eu posso pensar nesse aluno. Então, assim, a gente vai diminuir muito esses riscos, a gente vai dar vida longa, muito maior assim para os bailarinos, porque se a gente parar para pensar a quantidade de talentos que a gente já perdeu no mundo da dança por causa de lesão, quantos profissionais pararam de ir para o palco e ficaram dando aula, se estrumbicando, tá? Porque tá ali em sala, tá forçando, mas é porque só sabe viver da dança e tem a paixão pela dança. Então, a forma que encontrou de se manter na dança foi dando aula, mas se perdeu aquela pessoa no palco por causa de lesão. Então, assim, a gente precisa, gente, pensar sobre isso, porque é o nosso instrumento de trabalho. É como Ivete Sangalo, que carrega a fonoaudióloga dela para onde ela vai, nós precisamos pensar nisso, nós precisamos cuidar do nosso corpo também, né? Nosso instrumento. E às vezes até pensar também que o corpo, ele também inclui o mental, né? A gente está vendo também a importância da preparação psicológica para entrar em cena. Então, quando você não está pronto, quando você especializa precocemente, o abandono da modalidade, o que a gente chama de burnout, é muito alto. E aí você vê aquelas pessoas talentosíssimas que às vezes não vão chegar a se profissionalizar, não porque lesionou. E aí também não entra do outro lado, né? Não é só a questão física que pode te limitar, mas a questão psicológica também. Então, o fato de você não ter, ou você, ou o professor, ou essa estrutura que você acabou fazendo parte, não te guiar pelo sistema, um pouco com um pouco mais de assim, não é quanto mais melhor, a gente tem que descansar sim, a gente tem que alimentar bem sim. E aí a pessoa acaba desistindo, não porque não tem a técnica que às vezes você queria ter, que é colocar o pé na cabeça e fazer 5 piruetas, mas é porque aquilo lá foi muito psicologicamente para ela. Então, assim, a gente tem Sim, quantas pessoas então, talentosíssimas que param de dançar, né? e são muitas vezes lesões emocionais que ficam, né? Eu sempre abordo isso também, porque essa questão emocional, a questão da ansiedade, a questão de relacionamento dentro das companhias, tudo isso não só favorece a você muitas vezes desistir de uma carreira, mas o próprio favorecimento de lesão física também, porque você está na aula desconcentrado, você está na aula sem motivação, então você não faz com aquela aula com o mesmo tesão, não é verdade? Então você não se empenha tanto, Aquele tal o medo. que não pode reportar as lesões quando elas ainda são agudas, aí não posso falar porque senão vou perder meu lugar na companhia. E aí depois aquela lesão é crônica e não tem mais jeito, já não tem mais escapatória. Exatamente. Aqui, ó, a Maria Fátima está falando aqui, ó. Por exemplo, mesmo antes de não ter conhecimento sobre anatomia, eu sabia que ensinar baby class era uma grande responsabilidade. Mas a gente, mas o que a gente, mas o que a gente vê são pessoas que acham que para ensinar o baby não precisam de. Aí eu acho que o próximo ela vai ter que Uma boa continuar. formação, provavelmente, né? É, pois Porque às vezes os professores de baby class, né, as escolas às vezes falam assim, dá essa professora aqui que é mais novinha, começou agora, deixa ela lá com o baby class, né? Eu acho que é mais ou menos nesse eu sentido, e a gente comecei a dar sabe aula. que é... Hã? Eu comecei a dar aula para baby com 13 anos de idade. Pois é. E hoje em dia, E muita... eu falava, na época eu achava lindo, né, gente? Mas hoje em dia, quando Não. a gente E sabe a mais, você gente fala assim, sabe que você lidar com... Porque inclusive um curso, né, Bárbara, que a gente quer colocar aqui também, nesse trabalho com criança, porque a gente sabe que é uma responsabilidade enorme
você trabalhar com criança. Enorme. Então, não dá para brincar com isso. Geralmente, você precisa ter uma boa experiência, um bom conhecimento de corpo, para saber o que é normal, o que não é normal na criança, porque você ajuda a mãe a enxergar algumas coisas que, às vezes, no dia a dia ela não enxerga. Então, assim, trabalhar com criança é desafiante de muita responsabilidade. Com certeza. A Aline está falando aqui, antigamente era assim mesmo. Eu comecei com 14 anos, olha só. Pois é. Antigamente. Ai, Deus! Ai, fica até vermelhinho. Mas era, antigamente era assim mesmo. Olha, tem nada com isso, eu já assumi minha idade, eu estou bem tranquila. Hein? Não, Ai, ai. mesmo. E aí, olha só, é engraçado essa questão do baby class. Eu dei uma aula uma vez numa escola em Belo Horizonte, uma escola de classe média alta. Era para dar aula de balezinho, não era, tipo, sabe, aquelas coisas que a gente às vezes vê em escola, né? Apesar de que tem muita aula de balé sendo bem feita nas escolas formais, né? Que não são escolas de balé. Mas nessa escola, obviamente não falarei o nome aqui, mas nessa escola eu tinha muita dificuldade, porque as crianças não podiam rolar, não podiam passar pelo chão, não podiam, tipo, tinha que ficar fazendo exercícios em pé, não podiam sujar a roupa, não podiam, sabe? E eu falava assim, olha, eu me demito. Falei, não vou dar aula nisso, porque eu tô dando aula para crianças de 5 ou 6 anos de idade e elas não podem trabalhar os movimentos fundamentais, elas precisam correr, saltar, pular, rolar, girar, sujar. Como é que ela vai rolar no chão para poder aprender a fazer o movimento fundamental se ela não puder se sujar? Tá? Pendurar. Ah, não pode pendurar na barra. Falei, uai, gente, então se a gente vai lá pro parquinho fazer o exercício, porque, beleza, uma coisa é a criança pendurar na barra toda fazendo bagunça. Outra coisa é um exercício que eu dava que elas penduravam na barra rapidinho e voltava, sabe? Tipo um circuitozinho que pendurava, voltava. Não pode pendurar na barra. Ah, não pode rolar no chão, não pode sujar a roupa, não pode. Falava, olha, com esse tanto de não pode, vocês não estão formando pessoas completas, né? Aí eu falei, me demito, não quero dar aula aqui porque está contra os meus princípios. Então, aí fala também um pouco dessa importância, né, de trabalhar com mais critério, principalmente para as crianças. A gente está falando exatamente da importância do curso de lesões, porque é um curso que vai te oferecer a base, e aí a gente não vai trabalhar as crianças na época que elas têm que formar a base, né? Então, Exatamente. Até um pessoal falando aí, ó, pode falar. a André falou que falou da base com o curso, assim a criança deve ter uma boa base, exatamente. Aham. Porque muitas pessoas acham que seria enrolação. Algumas pessoas podem interpretar isso como enrolação. Isso é uma luta mesmo das pessoas que trabalham de forma séria com criança, né? Trabalhando todas as capacidades físicas dela, trabalhando o intelecto, enfim, trabalhando toda a criança como um todo, né? Muitas vezes são mal interpretadas. É importante conversar, é importante sensibilizar, é importante levar essa consciência para os pais, porque muitas vezes eles não sabem, eles ainda... Gente, se nós temos muitas vezes, nós que somos da área da dança, a gente ainda muitas vezes tem aquela noção de dança, aquela coisa toda esquemáticazinha assim, que você não pode sair daquilo. Imagina os pais que enxergam lá na televisão ou nas redes sociais a criança com aquele tchutchuzinho, fazendo aquele movimento, primeira posição, um plié, ela vai querer a filha dela isso. Aí, de repente, você tira a sapatilha dela, bota ela começar a sujar, a menina chega preta em casa, toda suja, assim, de pó de minério aqui em Vitória, que não falta. Então, ela vai pirar com você. Que desgrama é essa? Cadê aquela menina do coquinho com a redinha linda que eu mandei, entendeu? Voltou toda descabelada e suja, entendeu? Mas assim, o que eu acho engraçado é porque era o papel da escola defender o professor que está fazendo um trabalho com qualidade, né? E, na verdade, a escola falou que eu não poderia fazer aquele trabalho porque os pais iam reclamar. Nem tinha acontecido isso ainda, sabe? Aquela coisa, assim. Falei, olha, não, deixa pra lá. Melhor
melhor eu trabalhar no lugar que eu acredito, né, que eu acredito na filosofia. Aqui não vai ser isso. E também teve uma outra coisa que eu estava dando aula exatamente para criança também, e aí essa aula tinha muitas brincadeiras. E aí a pessoa fala, mas eu não tô pagando para minha filha ficar aqui brincando de pega-pega. Eu falei, calma que esse pega-pega aqui, tem muito estudo atrás desse pega-pega aqui, entendeu? Não era um pega-pega, simplesmente pega-pega. Mas você tem que também educar, às vezes, os pais, né? Para eles entenderem a necessidade daquele trabalho, né? E aí, para você educar, você tem que saber. Para você saber, você tem que estudar. Para você estudar, você tem que fazer o curso básico. Tô brincando. Estuda tanto, né? Uma brincadeira de Estuda tanto. verdade. É. Ali tá falando. Aí ela falou, pô, tive sorte porque a dona da escola tinha barra na altura certa. Elas tinham uniforme e etc. É. Que É, bom quando a escola investe, né? Quando a escola investe é muito bom. com certeza. Mas é isso, né, amada? Nossa, eu falei, Sandra, vamos fazer uma live pequenininha, né? Só pra gente falar de Eu não- novidade, mas não tem como, né, gente? A gente ama Mas olha, gente, a discussão é boa. não. E são discussões importantes, né, para a gente trazer. A galera aí é super participativa, isso é sempre muito bom em live, né? Quando o pessoal tá aí, tá participando. Sim. E assim, gente, o que a gente pode dizer, né, Bárbara? Aproveitem essa oportunidade para você ter uma noção, é o que a gente falou. Esse valor é um valor de lançamento do curso, né? É uma carga horária pequena, mas é uma carga horária suficiente para você ter uma boa base, Uhum. né? Então, assim, eu quis ficar enrolando. Eu quis te dar essa base logo. Então, eu fui direto ao objetivo, mostrando alguns trabalhos, um passeio aí nesses fatores de risco, no corpo humano, para que você realmente sinta esse tesão por estudar mais e por querer se aprofundar mais. É esse o nosso objetivo, né, Bárbara? É instigar. A gente quer instigar você. Ó, Pam chegou atrasada, tá perguntando se a live vai ficar salva. A Bela também, do Bailarina Preparada, acabou de entrar. Então, a gente já tá acabando, gente. Então, gente, vai ficar gravado sim no IGTV do Bastidores e no canal do YouTube do Bastidores. Então, aproveitem para assistir depois e tal. Mas o assunto principal, para quem entrou agora, é acessar a plataforma EAD do Bastidores para fazer o curso de dança sem lesão, curso básico que a gente acabou de lançar, foi o assunto dessa live, então estou fazendo só uma sinopse aqui antes para a gente terminar. E para vocês fazerem o curso da Sandra. O endereço da plataforma é www.bastidorestreинamento.com. E aí, o endereço do curso a gente vai jogar aqui no Instagram para vocês acessarem logo, para ir direto na página do curso, tá? Mas quando vocês entrarem lá na plataforma, vocês vão ver a aba Cursos e aí vocês vão acessar o curso Dança Sem Lesão. Beleza? Muito Tia obrigada, Sandra, gente. Tia Sandra, adoro. Olha só, para quem entrou aí, só falando aqui rapidinho, o curso online, sim, então deixa eu dar só uma passadinha também. É o curso online, o curso básico de prevenção de lesões em dança, né? Então, é um curso de 2 horas e um pouquinho, né? O valor de lançamento é R$ 89,90 e você ainda pode parcelar lá. Que mais que é importante? E correr no link lá para. O curso até o momento vai ficar por tempo indeterminado, então aproveita para pegar essa onda aí do processo, que a gente não sabe se ele vai ser indeterminado para sempre, mas agora, por conta da pandemia, a gente está fazendo condições mega especiais, né? Então é isso, né? O curso é online, mas você tem um grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas comigo. Então você vai estar dentro de uma comunidade WhatsApp direto comigo ali para tirar as dúvidas, tá bom? Mas você tem a plataforma gravada para você assistir a hora que você quiser. Quando quiser, de onde quiser, também tem a plataforma também dá para acessar pelo celular, então pode ir todos os dias quando estiver lá indo de carro, né, de carona pro balé, já assiste um pedacinho.
Sim, exatamente. E depois, lembrando, né, Bárbara, que a gente vai começar a colocar por região do corpo. Então, você vai ter um módulo só de quadril, um módulo só de joelho, um módulo só de coluna, só de ombro, só de pé, pensando em quê? Na anatomia toda, biomecânica de cada articulação dessas, alterações posturais, os mecanismos de lesão, como prevenir. Então, assim, é importante fazer esse curso agora para te dar uma base geral para depois você entrar no módulo que você quiser. Sim. Tá bom? Gente, muito, muito obrigada pela participação diretamente aqui na live. É muito legal quando as pessoas participam. A gente fica super empolgada aqui, não quer terminar nunca, mas a gente tem que terminar, né? Afinal de contas, a gente não pode ficar aqui para sempre. Tem outra live daqui a pouquinho no meu Instagram aí. Então a gente termina essa e vocês já ficam de olho para já começar a próxima. A Sandra vai fazer. E aí a gente espera vocês lá na plataforma, tá bom? Sandra, muito obrigada. Foi ótimo passar esse almoço com você. Gratidão, minha linda. Muito prazer e muita gratidão por essa honra mesmo de estar na Bastidores, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo.